Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer. Você pode se sentar, por favor. Eu quero agradecer o carinho da igreja, né? Todos os irmãos, o carinho, mas eu quero tributar a honra, a glória e o louvor e as palmas e a adoração ao único que é digno de receber. Amém? Então vamos de novo. Vamos fazer melhor? Amém? Glória a Deus. Nós viemos aqui para adorar. Amém? Glória a Deus. E eu estou aqui comungando das palavras do nosso pastor Bruno, né? Nosso pastor Clênio, nossa pastora Rosiane. Fazem muita falta aqui para nós, né? E nessa manhã eu estou aqui com a graça de Deus tremendo, gente. Oh, Jesus. Para compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 6. O título dessa palavra é: mude essa postura. Não é aquela postura que a gente, quando está crescendo, fica todo torto e os pais da gente ficam falando, ajeita essa postura. Não é essa. Não é essa. Você riu, né, Aline? Mude essa postura. Mude essa forma de agir, de pensar. Mude essa maneira de se conduzir. É nesse sentido, tá? Faz igual o nosso pastor fala, amplia aí o leque, né? Mude essa postura. Bem, vamos lá. Êxodo, eu já estou aqui, né, pastor Jair? Estou aqui pilhada. Êxodo 6, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés, agora, guarda esse agora é poderoso. Agora você verá o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, quando o faraó sentir o peso da mão forte do Senhor, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Agora vamos lá no 9. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Observe um paradoxo que tem aqui entre esses dois versículos que estão no mesmo capítulo. Um está próximo do outro. Numa hora, volta lá João no primeiro. Numa hora, Deus está dando uma palavra poderosa para o povo. Pouquinho depois, Jana, o povo parece que não é Deus que está falando com ele. Parece que não conhece aquele Deus, porque esse povo a quem Deus estava falando, com quem Deus estava falando, era o povo de Deus, era o povo de Israel. Eles estavam habitando no Egito, mas eles eram o povo de Deus. Então eu quero reprisar para você entender isso. Deus disse assim para Moisés, agora, você verá o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte, Deus repete isso, fará o povo ir embora da sua terra. Esse povo aqui, eu quero contextualizar, né? Povo de Israel, que havia ido para o Egito por causa de uma grande fome que assolou a terra. José estava lá no Egito, em posição de honra, sendo uma espécie de governador lá do Egito. Traz a sua parentela para o Egito, porque lá no Egito havia grãos, havia alimento para a população. E ali José preserva, né, a sua parentela. Só que o tempo foi passando. Na verdade, os israelitas ficaram 410 anos no Egito, né? Não todo esse tempo como escravos, mas boa parte desse tempo como escravos. Porque José passou, José morreu, aquele faraó passou, veio outro que não conhecia José. E aí o povo que cresceu, era um povo que tinha a promessa, a bênção sobre a sua vida. Esse povo foi assustando o povo do Egito. O povo do Egito pensou, nossa, eles estão crescendo demais. Nós não vamos permitir que eles dominem sobre nós. E começaram a oprimir o povo de Deus. E aí Deus vem diante dessa situação de opressão de anos, centenas de anos. E Deus fala assim, agora. Eu gosto desse agora. Porque muitas vezes tem situações que se arrastam na nossa vida. E a gente fica igual o povo lá.
Deus estava dando ordens, Deus tinha mandado buscar Moisés, porque Moisés, ele tinha saído, ele foi criado no Egito, mas ele tinha saído do Egito meio que foragido, foragido mesmo, porque Faraó ameaçava matá-lo, porque ele se envolveu numa briga entre que envolvia também o egípcio. Ele matou o egípcio e ele teve que fugir, porque o Faraó queria matá-lo. E ele estava lá em Midian, os estudiosos falam em cerca de 450 quilômetros de distância do Egito, e Deus manda ele voltar. E ele tem esse desafio de voltar para aquele lugar, de reviver todas as emoções, né? De voltar para aquele ambiente do Egito. Ele volta para cumprir essa missão de ser o libertador do povo de Deus. Coloca lá para a gente, João, eu acho que é Isa, né? Isa, João, Êxodo 3, por favor, 7 e 8. Desculpa, Isa, eu estou chamando João. Êxodo 3, 7 e 8, só para a gente entender como que se processou isso. Porque esse povo de Deus estava lá na escravidão. E aí eles clamaram. E olha o que diz no capítulo 3, capítulos antes do que a gente leu. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Olha o que Deus fala primeiro, que ele vê. Tenho ouvido, Deus ouve o seu clamor por causa dos seus capatazes. Deixa eu ler aqui que eu não estou enxergando não. Sei bem quanto eles têm sofrido. Deus fala que ele vê, que ele ouve e que ele sabe. Por isso, desci, mais uma atitude de Deus, desci para libertá-los do poder dos egípcios e livrá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus. Só até aí, só me interessa até aí, uma terra farta. Eu quero começar essa palavra dizendo para você que Deus tem um agora. Deus tem um agora para essa igreja, Deus tem um agora para a sua vida, Deus tem um agora para essa situação. Talvez você já esteja até igual o povo, desanimado, você já está tão escravizado pela opressão, por esse faraó, que eu não sei qual é o seu. O faraó lá do povo era uma pessoa, era um rei. Pois hoje nós vemos o faraó da ansiedade, o faraó do pânico, o faraó do desejo suicida, nós vemos o faraó dos remédios controlados, nós vemos o faraó da tristeza, da melancolia, da depressão, mas Deus tem um agora para usar a sua mão forte em favor dos filhos dele que clamaram desde lá de trás, que vem clamando, que vem suplicando durante muito tempo para libertar. Deus tem uma palavra, olha, eu vou usar a minha mão forte. Quantos nessa manhã estão precisando de que Deus use a mão forte dele para libertar você dessa escravidão? Quantos já até se acostumaram e Deus hoje me trouxe aqui, como ele trouxe Moisés lá atrás, para dizer para você: agora, Deus quer fazer agora, é tempo de acabar com essa situação de anos e anos e anos, você ocupando uma posição de escravidão, que não é a posição que Deus tem para você. Nós somos filhos, acabamos de cantar aqui, né? A gente não combinou, né? O louvor colocou aqui essa canção que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Deus hoje quer acabar com escravidão na vida de pessoas aqui nessa manhã. Deus hoje quer libertar do poder do faraó, seja lá que faraó que esteja te atormentando. Mas Deus hoje vai agir com mão forte. A mão forte de Deus vai se manifestar na sua vida. E eu quero convidar você a continuar meditando aqui comigo nesse capítulo, porque ele é poderoso. Deus começa já com uma palavra poderosa, ele vai dar um basta. Ele vai dar um basta nessa situação que já estava tão antiga. Ele vai dar um basta. E ele continua no verso 2. Vamos ler do 2 ao 5. Deus também disse a Moisés. Ele não falou só o que ele já tinha dito, que era muita coisa. Ele também disse a Moisés: eu sou Javé, ou Yavé. Eu sou Yavé, o Senhor. Aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhes revelei meu nome, Yavé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã,
onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas que agora são escravos dos egípcios. E me lembrei da aliança que fiz com eles. Deus reage à opressão do seu povo. Deus reage às orações do seu povo. Deus diz que Ele ouve, que Ele vê, que Ele vai descer para agir. E assim Deus fala. Mas quando Deus fala tudo isso, desde lá do capítulo 3, quando Ele mandou chamar Moisés, o povo ainda não estava vendo. Interessante isso. O povo ainda não estava vendo, mas Deus já estava trabalhando. Nos bastidores aos olhos do povo, mas Deus trabalhando. E observa aqui o que Deus fala. Eu acho muito interessante porque Ele chega e Ele fala para Moisés: eu sou Yahvé, o Senhor. Põe, João, aquela imagem, Isa, por favor, aquela imagem. A gente está tão acostumado a falar João, meu Deus, perdão aí, Isa. Esses termos, né, que às vezes a gente ouve na igreja, pode ser que alguém novo nem saiba, né? São termos em hebraico que falam das formas de Deus se manifestar. São nomes de Deus de acordo com as formas como Ele se manifesta. Então a gente vê muito, né, até num estabelecimento comercial, né, El Shaddai, quer dizer Deus Todo-Poderoso, Elohim, Deus no controle, Shalom, Deus de paz, Jireh, Deus da provisão. A gente cantou aqui, né, Chamar, Deus presente, Jeová Rafa, é aquele que cura. Deixa eu ver outro aqui que eu quero chamar, já falei. Enfim, Kadosh, Santo, Adonai, Senhor. E Deus começa dizendo aqui: eu sou Yahvé. Yahvé, o Senhor. E aí Ele fala que Ele apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó, os patriarcas desse povo, como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E eu achei interessante que eu fiquei questionando. Eu falei: Deus, quando os camaradas estavam lá no tempo de paz, os camaradas, leia-se os patriarcas, né? A carioquice, de vez em quando, aflora. Quando os patriarcas estavam lá, em tempos de paz, vivendo lá a sua vida, Abraão já era um homem rico quando Deus chamou. Ele já tinha rebanhos, ele já era uma pessoa próspera, abastada. Deus chama e Deus se manifesta a eles como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Mas agora o povo está na escravidão no Egito. A situação está triste, o povo está sofrendo. E Deus só fala assim: eu sou Yahvé, que quer dizer eu sou o que sou. E eu questionei Deus. Acho que o Senhor, aos meus olhos, parece que o Senhor inverteu, né? Não era para o Senhor, quando falou lá atrás, no tempo de paz, falar: ó, eu sou o que sou. E na hora que o couro está comendo, o Senhor falar assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu perguntei isso para Deus, né? Porque eu fico nos meus diálogos, né? E Deus falou ao meu coração: nos tempos de paz, eles não sabiam quem eu era. Abraão ainda não sabia quem eu era. E eu precisava dizer para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, ser perfeito. Eu vou te abençoar, vou abençoar quem te abençoar. Você será bendito na terra, você será próspero, você será grande. Eu precisava dizer para ele quem eu era. Mas agora, esse povo que está no Egito, eles por gerações vêm ouvindo dos seus patriarcas, desde os seus patriarcas, quem eu sou. Agora eu não preciso ficar dizendo para eles que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Basta eu dizer para eles: eu sou o que sou, e eles têm que acreditar. Sabe, e Deus está falando aqui comigo e com você nessa manhã. Às vezes a gente está querendo, né, uma provisão de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E Deus está falando só assim: ó, eu sou o que sou. Você já deveria me conhecer. Você já deveria ter experiências comigo. Você já deveria estar num outro nível. E você precisa confiar que o eu sou o que sou é tão poderoso quanto o Jireh, quanto o Rafá, quanto o Tsequenu, quanto qualquer manifestação dele. Porque todo o poder está em suas mãos. E esse povo estava lá no Egito. E Deus faz uma coisa que eu acho fantástica aqui. Fantástica aqui. Porque Deus, Ele se apresenta para Moisés, e a partir de Moisés isso vai ser levado ao povo, porque Moisés era o porta-voz, vamos dizer assim. Ele fala: eu sou Yahvé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Não revelei o meu nome. Estabeleci com eles, quero no verso 4, estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra. Deus fala aqui
em 3 coisas fundamentais. Primeiro, ele se apresenta. Primeiro ele fala quem ele é. Eu sou o Senhor. Ele se apresenta. Depois que ele se apresenta, ele fala, se apresentando, ele fala do passado. Eu sou Yahvé, eu sou o Todo-Poderoso, que falei com os antepassados de vocês. Ele fala tudo isso. Depois que ele se apresenta, ele vai e fala ao povo da aliança. Ele fala do conceito da aliança. E depois da aliança, ele fala das promessas. Eu preciso me deter com você aqui. Porque esse povo, como eu disse, não era um povo que nunca ouviu falar de Deus. Essa mensagem não era para os egípcios. Essa mensagem não era para os jebuseus, cananeus, heteus, tudo que a Bíblia fala, aquele monte de Deus. Não era. Essa mensagem era para o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. E Deus vai falar com eles sobre 3 pilares aqui, que eu acho que resumem tudo para nós aqui. Primeiro, Deus fala sobre quem Ele é. E falando sobre quem Ele é, Ele volta lá no passado. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Deus nessa manhã está querendo que a gente mude a nossa postura a partir de trazer à memória, como a Bíblia nos fala, aquilo que nos pode dar esperança. Deus quer que a gente traga à memória os feitos dele. Porque de repente hoje o teu foco está na escravidão, no faraó, no Egito, nas cargas, nos tijolos, na palha dos tijolos. E Deus está querendo dizer assim, eu sou Yahvé. Lá no passado eu apareci aos patriarcas de vocês. Lá no passado eu abençoei vocês, eu prosperei vocês. Eu livrei vocês da fome, eu livrei vocês em várias situações, eu livrei das pragas do Egito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o que sou, eu não mudo. E é por isso que ao mesmo tempo que a gente vê Deus falando, eu sou todo-poderoso, no mesmo contexto ele fala, eu sou o que sou. É como ele dissesse, eu fui um Deus todo-poderoso lá atrás com os patriarcas, e eu sou o que sou, continuo sendo um Deus todo-poderoso hoje. E ele continua hoje aqui com você que está no MID, nesse século que a gente vive, em 2024, vivendo neste ano de 2024, Deus revelando para mim e para você, eu fui o Deus todo-poderoso, eu continuo Deus Todo-Poderoso, porque eu sou o que sou. Eu não mudo. E ele fala primeiro sobre quem ele é. E depois que ele fala sobre quem ele é, ele fala da aliança. Se a gente entendesse o que é o poder da aliança. Se a gente entendesse o que é andar aliançado com Deus. Porque hoje eu vejo as pessoas mais ou menos como o povo aqui. O povo aqui, Ronald, o texto que nós lemos, desde lá do capítulo 3 a gente viu. Era um povo que estava buscando a Deus, que estava orando, pedindo para Deus livrar. Como hoje a gente vê, o povo vem para a igreja, vem para o culto, o povo adora, canta louvor, né? O povo pede oração, o povo ora. Mas só que a postura, na hora de receber o milagre, parece que não crê. Parece que a gente virou religioso. Sabe, pastora Santa, todo domingo eu tenho que ir lá, né? Se eu não for, o pastor Clênio vai mandar uma mensagem. Vigia, varoa, né? Vigia, varão. E Deus não quer isso de nós. Então ele começa o seu diálogo falando, eu sou. Ou seja, o que Deus quer? Como a Dani falou aqui no louvor, relacionamento. Ele se apresenta de novo para aquelas pessoas que já o conheciam. Ele de novo fala quem ele é. Ele de novo relembra o que ele fez no passado. Ele de novo está chamando para si o povo. Porque desde o Éden Deus vinha se encontrar com o homem. E Deus está falando, eu sou. Ele está se apresentando. E tudo bem, nós já sabemos então quem ele é. Mas e quem nós somos nessa história? Né? Na nossa vida cristã, quem nós temos sido? Qual é a nossa identidade? Porque hoje a gente vê pessoas que são uma bênção aqui nessas 4 paredes, mas quando saem ali fora, compram e não pagam, dão a palavra e não honram, negociam e envergonham o nome de Jesus. E essa é a maior preocupação que eu tenho na vida. Porque hoje eu sei, principalmente hoje eu sei, com essa coisa de internet, da gente ficar exposto, qualquer coisa que eu fizer, não vai ser mais o meu nome.
É o nome dele. É o nome dele e eu preciso cuidar para que o nome dele, que é santo, não seja maculado por causa da minha atitude, por causa da minha conduta. E Deus está falando com esse povo: ei, vocês estão escravos, vocês não são escravos, vocês estão no Egito, vocês não são do Egito, vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo, vocês estão aqui sofrendo algumas situações no corpo, na alma e até às vezes no espírito, mas vocês não são, vocês só estão, é uma passagem. E eu vejo hoje cristãos, e esse nosso cristianismo precisa rever muita coisa. Porque eu vejo, pastora Patrícia, um cristianismo em que as pessoas não estão mais preocupadas em quem Deus é, mas no que Ele tem para dar. Gente, como isso me impactou. É um cristianismo de barganha, é um evangelho de troca, em que a gente faz corrente, como eu escuto pessoas falando, né? Eu falo que o salão de beleza acho que é o campo missionário que Deus tem me mandado. Porque eu escuto uns negócios loucos, sabe? Aí às vezes a mulher está lá com a boca suja, cheia de palavrão, e diz que é de Deus. Que é de Deus que eu quero falar, que é gospel, né? É até difícil eu falar que é cristã, gente. É difícil para mim. Eu vejo pessoas: não, eu vou sair daqui, eu vou tomar uma, mas sexta-feira eu estou na minha corrente. Está na corrente mesmo, me perdoe dizer a verdade. Está na corrente mesmo, não está na libertação não. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Deus está falando com o seu povo no passado, está falando conosco hoje: eu sou. Ou seja, eu não mudo, vocês querem me seguir? Permaneçam em mim, sejam fiéis, vocês sejam parecidos comigo. E aí Deus traz a aliança. Eu fiz uma aliança com vocês. O povo estava numa condição totalmente diferente, mas Deus estava dizendo: olha, a aliança está de pé. A aliança continua. A aliança que eu fiz não acabou. Eu estou trazendo de novo esse assunto, porque a aliança permanece. E depois de Deus dizer quem Ele é, dele falar da aliança, é que Ele fala das promessas. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós estamos invertendo isso. Nós muitas vezes vimos para a casa de Deus, muitas vezes vimos para o Evangelho, querendo as promessas, mas não querendo o Deus que primeiro se apresenta antes de fazer promessas. Eu fiquei pensando no combo. Sabe o combo, Jarbas? Você vai lá, e se você só vem para Deus de olho na promessa, é como se você tivesse pouco dinheiro, Denise. Aí você só tem dinheiro da batata. Se eu comer a batata daqui a 5 minutos, eu estou com fome, gente. Porque eu tenho um metabolismo adolescente. Quem me conhece sabe. Não me convide para comer, gente. Vocês vão se arrepender. Eu sou uma pessoa intensa. Tudo que eu faço é com intensidade. Comer também. E eu vejo uns crentes assim. Que é como se tivesse o recurso só de um item do combo. Ou só toma um refrigerante, ou só come a batata, ou só pega aquele hamburguinho kid, né? Que aquele ali não dá, né, pastor? Tem condição uma coisa dessa. E Deus está querendo chamar a gente para o combo. Se você for a Ele, se você não for para as promessas, mas se você for para Ele, se você for para o Deus que faz as promessas, para o Deus que garante as promessas, do Deus que mantém firme a aliança com você, aí quando você chegar lá, manda descer o combo, vem com tudo, vem com adicional de bacon, vem com cheddar, vem com tudo que você gostar, vem Samuel, vem com a coca comum, com a coca zero, vem com a sobremesa. Mas a gente está ficando só na batatinha. A gente está ficando só naquele hamburguinho magro, que é só o pão com hambúrguer. E perde o combo. Porque quando Deus fala: eu sou o que sou, eu sou todo poderoso, eu sou Yahvé, eu me aliancei com vocês. A gente não vai para essa parte, a gente não busca essa parte. A gente pula, porque a gente tem pressa das promessas. Se a gente entendesse
que é na aliança que a promessa se manifesta, que é na presença que a promessa se manifesta, que é na obediência, no andar aliançado com Ele, no estar submisso à vontade dEle, no permanecer firme com Ele, é que tudo mais vem para você. Ah, se nós entendêssemos, mas alguém começou a mudar isso. E eu fiquei pensando, sabe, gente, tem pessoas hoje em dia que são assim, né? Elas apresentam para Deus um projeto. Ah, eu quero que, pastor ou pastora, vem aqui, unja a minha casa, unja a minha empresa, unja a minha loja, unja o meu comércio. Tem nada de errado nisso, gente, isso é bênção. Mas a gente precisa, como aconteceu lá na Claudinha, vamos lá orar, vamos lá ungir. Mas a família está na presença de Deus. Porque Deus não está se relacionando com parede não, gente. Deus não está se relacionando com CNPJ. Deus não está se relacionando com balcões, com, sei lá, qualquer coisa que você tenha lá na sua empresa, com mercadorias. Deus, desde o Gênesis, repito, está se relacionando com pessoas. Ele criou todas as coisas e Ele, poxa, tem que criar o homem. A obra da criação somos eu e você. E Ele não vinha para se relacionar com o cachorrinho, com o gatinho. Ele vinha ao jardim se relacionar com o homem. Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus sente falta da minha e da sua presença. Quando Adão sumiu lá do jardim, porque estava envergonhado pelo pecado, Deus perguntou: onde você está? Deus já sabia, Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas Deus estava dando oportunidade a Adão de reconhecer o erro, de se posicionar. Mude essa postura, igreja. Procure Deus por quem Ele é, antes de tudo por quem Ele é. Não é que a gente não precise de bênção, eu também preciso. A gente clama, a gente pede, mas antes de tudo por quem Ele é. Por quem Ele é, por quem Ele é. Ele é Deus, Ele é Jireh, Ele é Tsequenu, Ele é Chamar. Ele é aquilo que você precisa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E porque nós não entendemos isso, quando a luta vem, quando a dificuldade vem, a gente fica igual o povo, tão desanimado, porque a gente não estava nele, a gente estava de olho no que ele tem para dar. Porque quando a gente está firme nele, a gente sabe o que ele é capaz de fazer por nós. Quando a gente está com o olho fixo nele, não abro mão dele, estou agarrada nele, a gente sabe que possa estar passando o que estiver passando aqui, ele está promovendo alguma obra para me socorrer. Eu passei uma situação há alguns anos, que Satanás preparou um plano aos olhos humanos, parecia perfeito, para levar a minha filha primogênita aqui, a Ingrid. E foi a pior madrugada na minha vida, ficar naquele hospital, olhando aquele monitor cardíaco. Era uma coisa, parecia um pesadelo. Eu não, sabe quando você fica tão assim, que não sai lágrima, que você não tem emoção, você está letárgico. E eu passei aquela madrugada, olhando para aquele monitor, vendo essa menina sem sangue, pálida, olhando aquele monitor, e eu não falava palavras. Foi uma madrugada terrível, que eu tenho fé que nunca viverei nada parecido. E eu me lembro que na minha mente eu falava com Deus. Eu precisava que os batimentos voltassem, né? A normalidade estava muito fora, muito. E eu falava para Deus: Deus, eu só estou aqui assim, sem desesperar. Eu estava muito assim, mais sossegado que eu estou aqui agora. Eu só estou aqui assim, porque eu tenho promessa. O Senhor me fez promessa sobre essa menina. O Senhor me fez promessa. Por isso que eu não estou desesperada aqui. Por isso que eu estou olhando esse monitor e declarando: vai subir, vai voltar para a estabilidade, vai voltar para onde deveria estar. Se eu não tivesse promessas, aliança, se eu não tivesse relacionamento com Deus, intimidade com Ele, naquela situação ali, eu acho que eu talvez infartasse primeiro. Mas Deus chama a gente para relacionamento, para que a gente entenda que quando vier o dia mal, porque nessa vida aqui, gente, é inevitável, no mundo tereis aflições, a gente olhar uma situação dessa e só ficar lembrando, assim como Deus lembrou o povo: Senhor, tem promessa na vida dessa menina. Isso aqui não vai acontecer esse desfecho que o maligno tramou. Isso aqui não vai terminar desse jeito.
E eu tenho a promessa. É importante você orar a Deus assim. Você olhar a situação, você olhar a enfermidade, você olhar a dívida, você olhar o cativeiro psicológico, emocional, você olhar o casamento falido e você lembrar Deus. Não é essa a promessa. Ah, Renata, eu não sei qual é a promessa que Deus tem para mim. Busque relacionamento com Ele, que você vai saber. Mas se você ainda não tem uma promessa específica para você, essa palavra aqui tem várias promessas para mim e para você. Várias. Mas qual é o nosso problema? A nossa postura. Deus estava dando uma palavra tremenda sobre o povo. E o povo estava o quê? Desanimado. O povo estava olhando para o tijolo. O povo estava olhando para a escravidão, para os capatazes. Mas não estava olhando que Deus pegou Moisés lá de longe, lá de Midian. Trouxe ele de volta para o Egito. Ele era uma pessoa que tinha problema de fala, né? Alguns dizem que ele era gago. Não sei se era gagueiro ou o que seja. Ele tinha dificuldade de fala. E ele fala para Deus: eu não posso ir falar com o faraó, eu tenho dificuldade de falar. Deus provê Arão: Arão, seu irmão, vai ser aquele que vai falar por você. Deus resolve a questão e Moisés vai, mas o povo está com medo. Vamos continuar lendo do 6 ao 8. Vamos continuar lendo. Diz assim: portanto, diga ao povo de Israel, diga ao meu povo: eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. Eu os resgatarei com o meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Deus vai julgar a sua causa. Essa injustiça aí que te assola, que sabe, que te faz mal, Deus vai julgar, Ele vai julgar. Atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo. Olha o que Deus quer, gente. Muito mais do que te entregar uma bênção. Muito mais do que te dar um hambúrguerzinho, uma batatinha frita. Ele quer te dar o combo inteiro. Eu sou o Senhor e eu te tomo por meu povo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os libertou da opressão do Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o que sou. Gente, que coisa poderosa é essa? Que coisa poderosa é essa, a gente vê Deus de novo ressaltando isso. Ele fala nesse primeiro trecho que nós lemos, do 2 ao 5 e agora do 6 ao 8. Deus faz as mesmas coisas. Eu sou o Senhor. Ele está reforçando quem Ele é. Porque a mente sábia de Deus entende claramente que se nós não entendermos quem Ele é, não nos relacionarmos com Ele com base em quem Ele é, a dificuldade vai derrotar a gente. Porque quando ela vier, nós não sabemos quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer. Nós vamos olhar a dificuldade e vamos pensar: é muito difícil, eu vou ser derrotada nessa vez. E é por isso que o inimigo trabalha tanto com coisas, né? Jesus estava lá no monte buscando a Deus lá. O inimigo veio: se você se prostrar, eu te dou tudo. Gente, esse evangelho de dar tudo não é o evangelho de Jesus. Quem ofereceu essas facilidades não foi Jesus. A Bíblia é clara em mostrar quem é que ficou oferecendo facilidades pela adoração. Não troque a sua adoração a Deus por facilidade. Isso é maligno. Isso é do diabo. Não troque o seu louvor, a sua adoração, a sua santidade, a sua vida de relacionamento com Deus por causa do que Ele tem para te dar. Entregue tudo a Ele e espere, porque Ele vai te devolver. Ele é doador por excelência. Ele é galardoador dos que o buscam. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. A palavra dele nos diz: busque primeiro o meu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas Ele entrega para mim e para você. Mas mude essa postura, igreja, e você que nos visita aqui nessa manhã, que certamente já ouviu falar de Deus e de Jesus, mude a sua postura. Deus não é o gênio da lâmpada, que a gente vai até Ele para pedir, e pedir, e pedir, e desejos, e desejos. Tudo isso Ele tem para dar, mas antes de mais nada, queira Ele, queira a presença, queira relacionamento, queira santidade, queira integridade de vida, queira transformação, queira ser uma pessoa que se pareça com Ele. A falta do conhecimento de Deus nos frustra quando as dificuldades vêm.
Porque nós não entendemos o que Ele é capaz de fazer por amor de nós, se nós não temos o conhecimento dEle. Esse era um tempo drástico na vida do povo, e Deus estava chamando o povo para uma mudança. E eu li na Bíblia de Estudo Cronológica da CPAD uma frase que eu gostei. Os graves problemas colocam você numa posição perfeita para Deus providenciar grandes soluções. Eu vou repetir para quem gosta de anotar, né? Eu amo frases, então, de repente, você também gosta. Os graves problemas colocam você numa posição perfeita para Deus providenciar grandes soluções. Qual é o seu grave problema hoje? De repente, você está lutando com uma enfermidade. Você está lutando com uma falência sentimental. A solidão está te assolando. De repente você está lutando com a falência financeira. Você está lutando pela falta de perspectiva de futuro. O ano está chegando ao final, você não tem nenhum plano para iniciar o novo ano, ou até mesmo para agora, para o fim desse ano. Eu não sei qual é a grave situação que você enfrenta, mas eu sei que o Jeová, El Shaddai, Jireh, Adonai, Ele tem todo o poder para se manifestar na sua vida, para mudar essa situação. Mas é necessário que você mude essa postura. Mude essa postura. A minha amiga Cris, né? Eu chamo ela de um apelido, mas vou falar agora não. Ela compartilhou comigo uma frase que ela ouviu. Ela falou: Renata, quando eu vi o tema da mensagem, eu pensei, meu Deus, tem tudo a ver com a frase que eu ouvi. Que ela falou: fugiu aqui, madame, vai. Ixi, soltei. A sua postura, a tua postura enfraquece ou fortalece o inimigo. Gente, esses dias eu ouvi um satanista falando, né, que os satanistas hoje não estão preocupados com a igreja. Eles estão com outros níveis de preocupação. Há muito tempo atrás eles estavam. Isso é triste, gente. Por quê? Porque a nossa postura está fortalecendo o inimigo. Ou a nossa falta de uma postura em Deus está fortalecendo o plano do inferno na nossa vida e na nossa casa. A nossa falta de postura enquanto cristãos, enquanto povo chamado para ser livre, para ser liberto, para não andar em cativeiro, é o que está fazendo com que o inimigo seja forte. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nas nossas finanças. É hora de se levantar, igreja, porque tem que ter postura. E eu me lembrava, Ronald, quando eu comecei a ter adestramento com fuzil. Gente, eu era 20 quilos mais magra do que eu sou hoje, quando eu comecei. Imagina a pessoa. E o fuzil, quem já manuseou fuzil, sabe que quando você atira, ele te dá um coice. Então você tem que ter uma postura. Que se você for pegar um fuzil ou mesmo uma pistola e não tiver a postura certa, meu filho, você pode cair para trás, você pode se machucar, você pode tomar um coice no rosto, no queixo, no ombro. E a gente às vezes não tem essa postura. Às vezes a gente faz o que eu estou falando, acha que vir ao culto é suficiente. É uma bênção, continue vindo, não deixe de vir. Acha que pedir uma oração para o pastor é suficiente. Continue também crendo que o teu pastor é um homem de Deus. Não só o pastor Clênio, todos os demais pastores aqui. Mas é preciso mudar a postura, a forma da gente agir diante das dificuldades, diante das situações. E aí nós vamos ver isso no verso 9. Olha como que, diante de todas essas promessas, diante de tudo que Deus tinha falado, o que o povo faz? Moisés transmitiu ao povo essa mensagem. Tudo isso que Deus tinha falado sobre a aliança, sobre Ele ser um Deus todo-poderoso que não muda, sobre as promessas, sobre o que Ele havia feito no passado aos patriarcas e ao povo. Moisés transmitiu tudo isso ao povo, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. O povo estava desanimado demais. Olha que coisa interessante. Não era para Moisés estar desanimado? Ele saiu do Egito numa condição perigosa. Era para ele ficar com medo de voltar para lá. Vai que lá nos anais lá do reino do faraó está registrado lá, né? Procurado, né? Ele volta para lá,
para ir na cara do faraó. Não era para ele ficar lá numa vilazinha lá do Egito escondido, não. Ele tinha que ir diante do faraó, pleitear uma coisa, humanamente falando, absurda. Liberar todos aqueles escravos que produziam riqueza para o Egito. Ele era para estar desanimado, vocês não acham? Ele era para estar, porque a missão era penosa. Mas ele foi. E aí Deus falou comigo. Ele não estava desanimado porque ele se relacionava comigo. Eu falava com ele, ele me ouvia. Ele falava comigo e nós trocávamos ali uma conversa, nós dialogávamos, nós tínhamos intimidade. Mas o povo estava de olho na palha. O povo estava falando com os capatazes. O povo estava falando com os tijolos. O povo entrou nesse nível. O povo não estava se relacionando com Deus. Observa o que o versículo diz. O 9 de novo, Isa. Observe o que o versículo fala ao final. Estavam desanimados demais por causa de Deus não ter providenciado um libertador. Estavam desanimados demais por causa de Deus não ouvir oração. Estavam desanimados demais porque Deus não tinha mais poder para livrar. Estavam desanimados. Não é nada disso, estavam desanimados demais, porque eles estavam pensando somente na escravidão e no trabalho. Querido, muda essa postura. Enquanto você ficar olhando para esse problema aí, sentado em cima dele, pensando nisso o tempo todo, girando a sua mente em cima disso o tempo todo, você vai ficar desanimado demais. Mas Deus nos fala nessa manhã, muda essa postura, porque Deus não tem desânimo para você, Deus não tem escravidão para você, Deus não tem derrota para você, Deus não tem humilhação, Deus não tem vergonha, Deus não tem escassez, Deus não tem nada diferente de vitória, de bênção, de promessas, de aliança para você. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, após um período de súplicas, o inimigo vai se mostrar mais resistente. Isso aconteceu aqui. E porque ele se mostrou mais resistente, o povo ficou acovardado, o povo ficou desanimado. Muitas vezes, após um período de súplica, e a mensagem clara de Deus a nós ser revelada, como foi aqui para o povo, para Moisés, a gente é levado a um período que nada está acontecendo. Já viveram isso? É só comigo. Né? Deus fez promessa, você foi no culto, na vigília, Deus usou profeta, Deus usou o pregador, Deus falou com você na palavra, na madrugada te deu um sonho, você sai saltitando. Aí passa o primeiro dia, ninguém te ligou, nenhuma notícia. Passa o segundo, o negócio até piorou mais um cadinho. Aí você já começa... Igual balão japonês, né? Subiu só um cadinho já... Aí no Brasil não faz essas coisas não, só no Rio que a gente solta balão, né? Igual balão japonês, sobe um cadinho só. Parece até que vai engrenar, mas não engrena, não tem força. Eu tenho visto tanta gente que é de Deus, que é gente que teme a Deus, que é de Deus, mas que está precisando mudar essa postura. Está precisando mudar isso. É natural que o maligno, vendo que você recebeu uma promessa de Deus, é natural que ele vai querer roubar de você essa promessa todo o tempo. Ele vai lutar até o final para não perder esse campo, que ele já considerava às vezes ganho na tua vida. É natural que ele faça isso. O que não é natural é você ficar com o olho nele e esquecer de olhar para o autor e consumador da sua fé. É você dar ouvido para ele, esquecer de dar ouvido às promessas que Deus te fez. É você ficar fixado no que ele está fazendo e não fixar no Deus que te chamou para uma vida vitoriosa, abençoada, próspera, restaurada, transformada. Isso é que não é natural. Versos 10 a 12. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó. Gente, olha que coisa bacana isso aqui. A gente acabou de ler lá no 9. Estou dando nó em você, né, Isa? Aguenta aí. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Aí o verso 10. Então o Senhor disse a Moisés. Gente, a gente já falou isso aqui, pastor Jailson. Então é o quê, Ingrid? Então é uma conjunção que ela complementa o período, a frase anterior, como uma relação de causa e efeito. Por exemplo, eu gosto de língua portuguesa, gente, eu amo. Por exemplo, eu estou cansada, então, quando eu chegar em casa, eu vou descansar. Eu estou com fome,
Segura aí, né? Eu vou terminar, você vai almoçar. Eu estou com fome. Então, quando eu sair daqui, Abner, vou almoçar. Mas olha isso aqui, o povo estava desanimado demais por causa da escravidão brutal que sofria, diz o 9. Aí o 10 diz, então o Senhor disse a Moisés, volte ao faraó, ao rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair da sua terra. Deus não muda, o teu desânimo só enfraquece você, só entristece você, só adoece você. Deus estava dando ordem, povo desanimado, Deus dando ordem, povo abatido, Deus dando ordem, povo querendo desistir, Deus dando ordem. Nessa manhã, levanta essa cabeça, toma uma postura de vitorioso, de vitoriosa, porque Deus não está nem aí para sua derrota, para sua coitadeza. Deus está querendo levantar você, erguer você, tenha a postura que você precisa ter em Deus para receber aquilo que você precisa receber. Olha que coisa maravilhosa, o povo desanimado e Deus dando ordem. Você consegue pensar nisso? O povo não estava vendo, mas Deus estava dando ordem. Eles estavam desanimados, eles estavam lá na escravidão deles. Deus estava lá falando com Moisés, vai lá, volta lá, volta lá. Deus dando ordem. Nessa manhã talvez você também não esteja vendo nada. Ou pior, às vezes que você está vendo é tão ruim que você preferia até não ver. Às vezes que você está vendo, eu fiquei até gaga, eu fico emocionada com essa palavra. Às vezes que você está vendo é tão desanimador que você preferia fechar o olho e não ver nada. Já viu quando você vai na montanha russa que você fecha o olho para aquilo acabar logo? Que desespero, que negócio. Tem gente que possa estar aqui nessa manhã desse jeito. Não quer nem olhar mais, porque está tão desanimador o cenário. Mesmo tendo promessas. O cenário não tem nada a ver com as promessas. O cenário não tem nada a ver com o Deus das promessas. Mas Deus está dando ordem. Deus está trabalhando enquanto você não está vendo. Deus está agindo enquanto você está desanimado. Deus está fazendo enquanto você está pensando que nada está acontecendo. Ele não muda, Ele não muda. Eu gosto de falar isso, eu vou dizer isso sempre. Ele é Deus, Ele não se aflige por causa de problemas. Ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. O que significa essa luta sua aí para Deus? Ela pode ser grande para você, mas para Ele basta um sopro da boca do Senhor e a ordem de Deus vai chegar na tua vida, nesse caos, nesse problema, nessa luta. Mas cadê a tua postura? Você está orando com postura de quem está pronto para receber vitória? Porque tem gente que ora para casar e anda todo feioso, toda feiosa. Como assim, gente? Você quer casar? Alinha aí. Dá uma melhorada. Cuida. Eu me lembro quando eu vivia só, e eu tinha umas colegas muito engraçadas, elas falavam assim, Renata, você é engraçada, você vai ali na esquina, você vai toda arrumada. Eu falei, minha filha, eu estou orando para eu casar. Vai que meu marido está por aí, eu não sei onde ele está, e ele vai me ver igual a vassoura quebrou, igual o pastor Cláudio Duarte fala. Não, você está orando para passar num concurso, o que você está fazendo? Indo para a praia aqui, indo para o clube? O que você está fazendo? Não estou dizendo que você não possa ir, mas você tem que dar o gás. Se você não der o gás, meu filho, você não está trabalhando ali junto, alinhado com o Deus que te fez a promessa. Muda essa postura. Muda essa postura. Eu me lembro, pastor Bruno, na minha casa tinha uma jaqueira. E uma vez, uma pessoa subiu na jaqueira para tirar, né? Porque já estava com bastante jaca. E a minha mãe, gente, a minha mãe ficou embaixo. Pode jogar que eu pego, a jaca é grandona. Pode jogar que eu pego. Ai, mãe, pelo amor de Deus, mãe, essa jaca vem em cima da senhora. Vai rolar jaca com mãe, com tudo. Vai virar um bolo só. Porque tem coisa aqui para a gente receber. Por que eu estou falando isso? Não é para você rir, simplesmente. Você pode rir, tá? Minha mãe vai ficar zangada. Ela assiste o culto lá do Rio de Janeiro. Eu estou falando isso porque tem coisa que para você receber, você tem que ter estrutura. Você tem que ter estrutura. Se você não consegue receber nem uma jaca, você quer receber a glória de Deus na tua vida, as promessas na tua vida sem estar posicionado.
Você não consegue nem que jogar uma manga maiorzinha para você, igual as da casa do pastor Bruno, você não vai aguentar. Você vai deixar cair, você vai titubear. Então posiciona aí, amigo. Posiciona aí, irmão. Vamos tomar uma posição no reino de Deus. Para de ser uma bênção dentro da igreja, lá fora é outra coisa. Para de se relacionar com Deus com base no me dá. Comece a honrá-lo por quem Ele é, porque Ele já fez muito na sua vida. Você já era para estar muito grato só pelo que Ele já fez. Não precisava nem te prometer mais nada, porque Ele já fez coisas enormes. Toma posição. Toma posição. Deus está querendo isso de nós nessa manhã. Diz o verso 11, vou repetir. Volte ao faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair da sua terra. Mas Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. Está vendo aí como é que é ficar andando com gente desanimada, Alexandre? Enquanto ele estava lá falando com Deus, Deus falando com ele, ele ia lá na presença do faraó. Deus mandou isso, Deus mandou aquilo. O Jeová é o Shaddai, Deus poderoso, Jirê, mandou vir aqui falar, solta o povo. Mas aí, Ronald, ele saiu da presença de Deus e foi lá perto do povo. Aí, gente, sai desse povo que só fica contando derrota. Tem uns crentes que só vivem no deserto, na prova, no vale. Tem uns crentes que você não sabe, não escuta outra história dele. Ele está sempre no vale, ele está sempre na prova, ele está sempre no deserto. Eu não sei que Deus é esse, não. Nós passamos tudo isso, mas Deus também tem provisão, tem proteção, tem livramento, tem bênção, tem cura, tem milagre. Deus tem promessa. Muda essa posição em nome de Jesus. Muda essa atitude. Nós vemos aqui Moisés, enquanto estava ali falando com Deus, se relacionando com ele, estava cheio de energia. Foi falar, saiu de perto de Deus para falar com o povo. Olha o que acontece. Aí ele volta lá de novo num problema que já estava solucionado, gente. Isso aqui já não era mais, não cabia mais. Isso aqui já era para estar avançado já aqui. Questão superada aqui, Moisés. Esse negócio de fala aí, Deus já tinha te providenciado um porta-voz para você, para falar no teu lugar. Você está reclamando de novo disso? Será que tem gente aqui nessa manhã que está de novo naquele negócio lá de trás, de 1820, que Deus já te livrou, já te abençoou, já falou para você largar isso para lá? Você está de novo agarrado nesse negócio? Será que tem gente aqui nessa manhã que está de novo apegado com o sentimento que Deus já falou, larga isso para lá, perdoa, libera, abandona isso, segue em frente. E você está voltando lá? Deus não tem isso para nós. Deus quer quebrar cativeiros na nossa vida. Deus quer quebrar a escravidão na vida de pessoas aqui, seja ela de que tipo for. E eu quero ler o último versículo aqui. O Senhor, porém. Gente, eu chamei a atenção para o agora, eu chamei a atenção aqui para o então, e esse porém fecha com chave de ouro. Porque o povo estava todo desanimado. Moisés acabou ficando desanimado. Mas diz o texto que o Senhor, porém, tipo assim, vocês estão todos desanimados? Moisés, povo, vocês estão todos desanimados? Eu, porém, permaneço. Eu não mudo. Eu não mudo. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão e lhes deu ordens. Deus não estava nem aí para a fraqueza. Querido, você pode receber sua bênção estando alegre, estando saltitante, animadão, como diz o nosso pastor. Ou você pode ficar esperando sua bênção aí prostrado, nessa coitadeza. Porque o que Deus prometeu, Ele vai te entregar. Mas você vai dificultar muito a sua vida se você não mudar a sua postura. Você não dificulta nada para Deus, porque Deus é Deus. Você dificulta para você. Como você é inteligente, em nome de Jesus, para com isso. Eu sou direta, né? Ah, Jesus falou com Moisés e Arão e lhes deu ordens sobre os israelitas e sobre o faraó rei do Egito para tirarem o povo de Israel do Egito. Povo desanimado, Deus dando ordem. Moisés desanimado, Deus dando ordem. Deus continua dando ordem. Deus continua dando ordem ao meu e ao teu favor. Deus continua derramando graça. Deus continua se revelando a nós. Deus continua nos chamando para um relacionamento. Deus continua com as promessas dele, imutáveis como ele é. Coloca lá no Salmo 91. Todo mundo tem, né?
muitas pessoas, a Bíblia aberta, lá no Salmo 91. Olha que coisa poderosa é nós lermos. Vamos ler só do 9 até o final. Eu vou ler por aqui. Se você se refugiar no Senhor, observe a condicional. Se você se refugiar no Senhor e se fizer do Altíssimo seu abrigo. Acho que eu vou abrir aqui, que eu leio melhor aqui na minha Bíblia. Se você se refugiar no Senhor, a promessa não é para qualquer um, gente. A promessa é para quem se refugia no Senhor. Se fizer do Altíssimo seu abrigo, não é para qualquer um. É para quem está aliançado ali com o Altíssimo, abrigado por Ele. Nenhum mal atingirá. Você lê comigo? Nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele, o Senhor, ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama. Protegerei quem? O que confia em meu nome. Protegerei qualquer um. Protegerei quem confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Não é escravidão a promessa é honra. Não é opressão, não é saque, é honra. É livramento, é graça, é bondade, é fidelidade. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Eu quero concluir com uma frase que Deus me deu. Fiquei tão feliz, gente, porque eu falei, eu amo frase, mas só que eu nunca tinha frase minha, não. Sabe, Mariela, eu vejo as frases, eu anoto, mas Deus me deu essa. E não sei se você gostou, mas eu amei. Pode colocar aí, João. Eu amei a frase que Deus me deu. Vamos lá. Uma vida cristã baseada exclusivamente, igual a questão de concurso. Entenda bem aqui que não é que não possa se basear também, mas exclusivamente no que Deus pode fazer, nos torna idólatras das bênçãos. Mas uma vida cristã baseada na pessoa de Cristo nos torna semelhantes a Ele. Deus não tem para nós uma igreja idólatra. Aplauda Jesus, porque foi Ele que me deu, gente. Eu achei lindo. Uma vida cristã que se baseia naquilo que Ele tem para dar, nos torna idólatras. Já viu gente que idolatra o carro, o emprego, o salário, idolatra a aparência física, idolatra filho, marido, esposa, idolatra o concurso que passou. São as pessoas que baseiam sua vida com Deus, naquilo que Ele tem para dar. Mas uma vida cristã que se baseia na pessoa de Cristo, em estar ali, íntimo dEle. Essa é uma vida cristã que nos torna semelhantes a Jesus. Que a gente vai andar por aí, as pessoas vão dizer, você é um cristão. Você nem vai precisar dizer, a sua vida vai falar por você. Quero convidar você, o Ministério de Louvor vai entoar uma canção que eu pedi para eles. E eu quero convidar você a refletir, eu estou concluindo aqui. Creia que Deus tem ouvido os seus gemidos. Às vezes a luta vem tão grande, vocês podem começar, tá, gente? Às vezes a luta tem vindo tão grande na sua vida. As ameaças dos capatazes, do faraó, da escravidão, estão tão terríveis diante dos seus olhos, que você está desanimado. Mas Deus nessa manhã tem ouvido gemidos de pessoas aqui. Ele tem visto a opressão de pessoas aqui. De pessoas que estão precisando de um agora de Deus. De um agora, de uma provisão imediata, de um socorro pronto. Deus tem isso para você nessa manhã. Não subestime o poder do teu Deus. Não subestime o poder da aliança com Ele. Não subestime as promessas que Ele te fez. Mas também não inverta a ordem. Nosso relacionamento com Ele tem que ser a nossa prioridade. E a partir desse relacionamento, as promessas estão de pé, as bênçãos vão chegar, o socorro vai chegar, o livramento vai chegar.
Porque a aliança, ela nos assegura de estarmos a salvo no dia mau. Deus tinha grandes promessas para o seu povo. Deus tem grandes promessas para mim e para você. Mas qual é a nossa postura hoje? Será que a gente está como lá a minha mãe querendo pegar uma jaca lá do alto, sem ter nenhuma estrutura física para pegar? Muda a sua posição. Se fortaleça em Deus. Porque quando Ele der as ordens dEle a teu respeito, como Ele deu os comandos a Faraó, quando Ele movimentar a mão forte dEle em teu favor, você precisa estar estruturado para viver esses milagres. Você precisa estar fortalecido. Enquanto o povo estava desanimado, Deus estava dando ordens. Ele nunca mudou, Ele jamais vai mudar. Você que precisa mudar a sua postura para você receber o que Deus tem para a sua vida. Teu desânimo nunca vai mudar Deus, mas ele vai te prejudicar, ele vai te adoecer. Levante-se nessa manhã da prostração, da tristeza, da religiosidade, de até orar, de até ler a Bíblia, de até falar com Deus, mas de nem acreditar mais que Ele está vendo o que você está passando. Rejeite o desânimo e escolha o Deus das promessas. Escolha o seu manifestar na sua vida. E eu não sei qual é o manifestar. Talvez você precise da manifestação de Jeová Rafa, o Deus da cura. Você pode se colocar de pé nessa manhã? Talvez você precise da manifestação do Deus Todo-Poderoso. Talvez você precise de algo aqui nessa manhã que seja um socorro para você urgente. Não desista de clamar e de se posicionar em Deus. Se ativa o sobrenatural. Do seu cérebro, porque você já sabe a letra, porque ela está aqui. Mas quando você cantar, você raciocine o que você está dizendo. Que Jeová Jireh se manifestará nesse câncer, se manifestará nessa doença, nessa enfermidade, se manifestará nessa opressão. Que Jeová se manifestará nesse caos, nessa rebeldia, nessa falência, nesse problema financeiro, relacional. Ele se manifestará. O agora de Deus chegou nessa igreja nessa manhã. E eu creio nos testemunhos do poder do Senhor derramado aqui. Aqui nessa manhã, você que veio convidado por alguém ou veio até por uma iniciativa sua, mas você nunca tomou uma posição por Jesus. Você gosta de Jesus, gosta da igreja, gosta do evangelho. Difícil não gostar de Jesus, né? Mas você nunca disse: eu quero esse Senhor, eu quero me relacionar com Ele, eu quero mudar a forma como eu estou vivendo o meu relacionamento com Deus. Eu não quero estar baseado só no que Ele tem para me dar. Eu quero que Ele tenha comando na minha vida. Você que nunca tomou essa posição publicamente de convidar Jesus para entrar na sua vida. Tem alguém aqui nessa manhã que quer fazer isso? Que quer receber Jesus na sua vida para transformar esse caos, essa escravidão, essa opressão, essa escassez? Tem alguém aqui nessa manhã? Eu não vou esticar muito, tá, gente? Porque a gente tem um horário. Tem alguém aqui que nunca tomou essa decisão por Jesus e quer tomar nessa manhã? Se tem, levanta a sua mão. Nós vamos orar por você. É só oração. Tem alguém? Se não tem, eu quero convidar você.
Você que está precisando de um agora de Deus. Você que já vem gemendo há muito tempo. Você que já vem clamando há muito tempo. E que a opressão só está piorando. O cenário só está mais difícil aos seus olhos. Eu quero convidar você que precisa desse reforço. Você que precisa que Deus nessa manhã ative o sobrenatural dele na sua vida. Ative mais fé, mais confiança, mais fidelidade, mais relacionamento, mais intimidade com Deus. Você que nessa manhã entendeu que o seu relacionamento com Deus não pode se basear no que Ele tem para te dar, mas em quem Ele é. Porque quando você se relaciona com quem Ele é, tudo que Ele tem para dar chega para você no tempo certo. Você que precisa hoje de um renovo, você que precisa hoje sair da escravidão, a escravidão financeira, emocional, psicológica, seja lá qual for, a escravidão das enfermidades. Você que precisa nessa manhã retomar essa aliança. Deus te livrou lá atrás, Deus te abençoou lá atrás, você era uma bênção, você cria nas promessas, mas as lutas te tiraram dessa presença. Você que precisa voltar a se lembrar quem você é. Você não foi chamado a ser escravo, você não foi chamado a ser oprimido, você não foi chamado a ser envergonhado, humilhado, ultrajado por nada nem por ninguém. A promessa de Deus é de bênção, é de paz, é de prosperidade, é de graça derramada sobre a tua vida. A promessa de uma vida próspera, abençoada, aliançada com Ele, protegida, guardada. Uma promessa de honra para pessoas aqui. Você, que Deus falou com você nessa manhã. Vou te dar só mais um pouquinho de tempo. Não resista se Deus está falando com você. Não venha por vir, mas se Deus está falando com você, não resista. De Jesus, Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, Deus, porque nessa manhã, Pai, assim como no passado o Senhor visitou um povo abatido, um povo escravizado, mas que não era para estar escravizado, um povo que precisava do teu socorro, Deus. Pai, nessa manhã também o Senhor está visitando, Pai, um povo, Pai, que precisava de um novo ânimo, de um vigor, Pai, de uma força que só o Senhor tem para dar. Deus, toma mentes e corações aqui nessa manhã. Toda apatia espiritual, toda depressão, toda ansiedade, Deus, em nome de Jesus, toda crise, Pai, na mente, nas emoções, em nome de Jesus, vem hoje curar, Pai. Vem hoje, Jeová Rafa, tocar aqui, libertar, quebrar cativeiros, os cativeiros financeiros, os cativeiros dos remédios, Pai, dos remédios controlados. Vem hoje promover a tua libertação aqui nessa manhã, Pai. Vem hoje, Deus, ativar, Pai, o teu sobrenatural na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Deus, em nome de Jesus, que cada um saia daqui para um novo tempo no seu relacionamento com o Senhor. Que cada um saia daqui para viver, Pai, promessas que partem de um Deus que se aliança conosco para, a partir disso, nos entregar as promessas. Move, Deus, as tuas águas curadoras aqui, as tuas águas restauradoras, as tuas águas libertadoras. Move, Deus, em cada vida. Quebra os cativeiros, Deus. Quebra os cativeiros. Quebra os cativeiros em nome de Jesus, Pai.
Declaramos um povo liberto, um povo livre, um povo sarado, um povo próspero, um povo se apropriando das promessas, um povo vivendo as promessas, um povo que anda altaneiramente em Deus, porque conhece o seu Deus e sabe que Ele não muda, que tudo que Ele prometeu não depende do que você vê, nem do que você ouve, mas depende única e exclusivamente de você estar aliançado com Ele. Receba nessa manhã a graça do Senhor, que te renova, que te restaura, que te liberta, que cura, que sara, que transforma a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.